Bom, pessoal, meu nome é Saulo de Tarso, professor do Polo de Moju, e hoje vamos ver o assunto função quadrática, tá? Dando continuidade à função quadrática em si, a solução, suas aplicações, e hoje vamos tratar especificamente dos zeros ou raízes, ok? Nós aprendemos na última aula como resolver a função quadrática e agora vamos aprender a aplicar e entender para que serve aqueles valores x' e x duas linhas que nós encontramos, ok? O tema função quadrática e o subtema, que é o assunto zero ou raízes, tá? Vamos lá. Como revisão, nós temos aqui uma função quadrática de seu modo estrutural, tá? A sua estrutura. Toda função quadrática, por ser função, tem que começar com f de x, porque você precisa ter domínio em imagem, e vai ser igual a x ao quadrado mais bx mais c. Isso seria a forma estrutural da equação, tá? Você tem os coeficientes a, b e c, que aprenderam como utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver, tá? Utilizando esses coeficientes. Agora vamos ver, uma vez que nós temos o resultado, vamos ver como vamos aplicar isso para encontrar os zeros ou raízes, tá? A função quadrática, também chamada de função polinomial do segundo grau, é uma função representada por essa expressão abaixo, ok? Construindo o gráfico da função do segundo grau. Para construir o gráfico, precisamos resolver a equação e encontrar alguns valores que farão parte da composição do gráfico. Veja, temos aqui uma equação, ok? Uma função quadrática, f de x igual a x ao quadrado menos 2x. Escolhi essa equação devido a umas peculiaridades no gráfico, vai ficar melhor para interpretar, ok? E aí, vamos passar para a solução desta equação, ok? Como é uma equação incompleta, nós vamos resolver pelo método da fatoração, que é bem mais simples. Não precisa utilizar toda a fórmula de Bhaskara. Claro que chegaremos ao mesmo resultado. Porém, aqui requer um domínio maior da interpretação do polinômio, ok? Então, veja, se você tem x ao quadrado menos 2x, você tem o x ao quadrado, você pode isolar, porque ele está nos dois membros, e aí você mantém x menos 2, ok? Porque se você pegar x ao quadrado, x vezes x dá x ao quadrado, e x vezes menos 2 vai dar menos 2x, ok? As raízes encontradas foram esta, 0 e 2. Eu representei já na forma de plano cartesiano para facilitar o entendimento do gráfico. Veja, no gráfico nós temos o 0 e o 2, que são as raízes, que estão no eixo x. Olha, as raízes sempre estão no eixo x. E o valor do eixo y, que é das ordenadas, você tem 0, ou seja, quando x for 0, você tem 0 no y, e quando x for 2, você tem 0 também no y. Então, vamos dar uma analisada melhor nesse gráfico. Quando x for 0, y é 0. Ou seja, quando o domínio da função for 0, a imagem vai ser 0. Quando o domínio da função for 2, a imagem também vai ser 0, ok? Então, veja, onde a parábola corta o eixo x, é exatamente onde a imagem da função é 0. Por isso, nós chamamos de zero ou raízes. Raízes porque são os resultados, e zeros porque estão exatamente na altura 0 do eixo y, ok? Ou seja, a imagem para esses domínios 0 e 2
sempre será zero. Por isso é chamado zero raízes da função, ok? Então nós vamos finalizar essa parte conceitual considerando que os zero raízes da função quadrática são os valores cuja parábola corta o eixo x. Observe que onde corta o eixo x são os zeros ou as raízes da função. Se por acaso você traçar um gráfico com os valores que você encontrar e a parábola não tocar o eixo x, é porque não possui raízes reais, ok? Então, os zero raízes são o domínio da função cuja imagem seja zero, ok? Veremos aqui uma aplicação prática. Veja, eu inverti os sinais do x ao quadrado e ficou menos x ao quadrado, então a concavidade ficou para baixo, ok? X ao quadrado positivo, concavidade para cima, x ao quadrado negativo, concavidade para baixo. E aí você tem um exemplo prático. Por que é importante conhecer os zeros ou raízes? Imagine que você tem um canhão e este canhão vai disparar um projétil. Esta equação que está na tela, esta menos x ao quadrado mais 2x, é a equação que vai definir o ponto de chegada do projétil. Observe que se você quiser deslocar-se mais para a direita, aumentar o alcance ou reduzir o alcance, basta você mudar o valor dos coeficientes. Não vamos fazer isso porque não é o objeto do nosso estudo agora, ok? Mas este é um exemplo da aplicação. Outra aplicação que poderia ser utilizada seria, por exemplo, você utilizar a função quadrática para dimensionar antenas parabólicas, para você obter um sinal. É claro que isso aí é preciso ter alguns conhecimentos de eletrônica para que você saiba a questão de intensidade do sinal. Nós sabemos resolver a equação utilizando a matemática, mas para você fazer cálculos, você precisa de algumas outras informações para poder definir, por exemplo, o alcance a qualidade, o diâmetro, a concavidade da parabólica, ok? Bom, este foi a nossa aplicação prática e deu para entender, por exemplo, a função quadrática, utilizando uma forma peculiar de resolução e a aplicação dela no gráfico, tá? Aquele gráfico que eu utilizei, o GeoGebra, está na referência bibliográfica do plano de aula, o link. E eu utilizei também o exemplo do canhão, utilizando um outro artigo de lançamentos balísticos, utilizando matemática, parabólicas e lançamentos balísticos, ok? Eu espero que tenha sido bem claro na explicação e vamos aguardar o próximo assunto.